turma. Eu já estava com a mãozinha aqui pronta, bem na hora que abriu, para fazer o oi para vocês. Tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está na aula do módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos. A aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína Cabral, esse é meu sinal em Libras, tá? Quem está fazendo a interpretação para a gente é Késia. Tá, desde o módulo 1 a gente está conversando sobre temáticas bem atuais. Deixa eu fazer um resumão para vocês. Só que, ao fazer isso, eu estou chamando vocês para assistir a aula do módulo 1 e a aula do módulo 2, para completarmos a fase 1, seguindo esse entendimento super importante no momento social e político que a gente está vivendo. A gente vai conversar sobre exatamente isso, o exercício do poder. Falamos de cidadania, falamos de democracia e eu vou logo dizendo a você que nós podemos. Nós podemos, gente. Lembra na aula de pronome que a gente entendeu que esse nós é todo mundo que está falando e eu estou me incluindo aí? É todo mundo que está na lista, é todo mundo que está aí na turma, que está no Recife, que está em Pernambuco, que está no Brasil, que está no mundo. Nós podemos. Nós é todo mundo. Eu estou me incluindo nesse agrupamento. Quando a gente usa o pronome nós, a gente está falando de todo mundo que está ali. Nós podemos. É, Janaína? É sim, você sabe que você pode. Será que você sabe o quanto você pode? Vamos pensar, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para fazer isso, eu trouxe, como geralmente a gente faz, a gente primeiro entende do que a gente está falando. Entende essa palavra, entende de onde vem a palavra, entende os significados da palavra. É aula de português, a gente está pensando, lendo, interpretando o tempo todo. A gente já viu isso nas outras aulas. Então, não poderia ser diferente. Eu trouxe para a aula de português esse pensar sobre poder. Nós podemos, você pode, eu posso, todo mundo pode. Vamos entender o que é poder? Você sabe o que é poder? Você, estudante da EJA, sabe o que é poder? Vamos ver? Eu trouxe dois pensamentos, dois sentidos, dois entendimentos. Vamos lá. Primeiro esse da moça, da mulher que está aí com o poder nas mãos dela. Vamos ler? Poder é a capacidade de agir, mandar e de exercer a autoridade. Então, poder tem a ver com capacidade, com ação, com autoridade, com mandar. É poder. Entendeu? Ela está lá, com poder nas mãos dela. Ela pode. Ela pode. Nós podemos. Tem outro entendimento de poder. Vamos ler também? Poder tem também uma relação direta com a capacidade de se realizar algo. Aquilo que se pode ou que se tem poder de realizar ou fazer. Tá? Vamos lá, vamos entender isso. Certo, nós temos poderes, nós podemos. E aí eu vou dizer assim, eu posso, por exemplo, entrar na sua casa sem a chave? Eu posso entrar na sua casa sem a sua autorização? Não, eu não posso. Entendido? A relação com agir, com fazer, com ter condições, com ter possibilidade, esse outro entendimento, poder se relaciona com fazer, com realizar, com ação, tá? Eu não posso. Sem a sua autorização, eu não posso entrar em sua casa. Sem a chave, eu não posso entrar. Então, eu tenho que ter algumas coisas, alguns elementos para poder fazer isso ou aquilo. Entendido? Tá? A gente trouxe dois entendimentos que se completam. Vão acompanhando, vão desenvolver, a gente está desenvolvendo um raciocínio. Inclusive lá desde o módulo 1. Pois é, você tem poder. Venho dizendo isso desde o comecinho da aula, venho dizendo isso lá desde o módulo 1. Você tem poder, você tem dimensão do poder que você tem. Tem dimensão, você sabe desse poder? Eu coloquei aí o pessoal, uma mulher e um homem.
fazendo esse gesto da força, do poder. Você tem poder. E política? Você sabe o que é? Eita, Janaína! Muita gente vai dizer assim, não gosto de política, sério, Janaína. Eu já ouvi essa frase um monte de vezes, já. Você já disse? Você já ouviu? Eu não gosto de política. Tá, mas bora parar para pensar. Você sabe o que é política? É o que eu estou perguntando, você sabe? Às vezes a gente, né, vive e não sabe exatamente o que é aquilo. Que palavra, o que tem a ver com aquilo, né? Então, essa frase, como eu disse, eu já escutei um monte de não gosto. Será que a gente está entendendo? Será que a gente sabe exatamente o que é política? E aí tem muitos sentidos, tá? É o que a gente vai ver agora. Tem muitos sentidos. A gente vai lá para o comecinho para que você entenda que política vai muito além dos partidos políticos e dos políticos que estão lá, né? No Senado, na presidência, na prefeitura, no governo. É mais do que os cargos a serem representados, é muito mais que isso. É isso que eu estou chamando você para entender. Bora ver? Política, gente, podemos dizer de modo geral que é discutir política, é referir-se ao poder, é se referir ao poder, é ir pensar sobre poder. Tem mais, a política é a atividade própria da cidade. Olha a cidadania aí, refere-se às relações humanas em um espaço comum. Olha a cidade de um país, o espaço dividido e negociado entre os indivíduos. Então, por que dividido e negociado? Claro, você não está sozinho, tem um monte de gente no mundo. Então, é para ser dividido, negociado, pensado, refletido, discutido. Tudo é para ser coletivo quando se fala de uma sociedade, tá? Tudo é para ser pensado junto, se a gente está falando de democracia. Entende? Então, eu preciso dizer a vocês que existem um monte de entendimentos e definições no que se refere à política. Inclusive, tem os cientistas políticos, tem gente que leva uma vida, passa anos estudando esse assunto, tá? Aqui na EJA, eu trouxe para a gente pensar e fazer essa relação entre política e poder. Toda vez que você exerce poder, você está fazendo ato político. É sim. Quando você pega o seu salário e você faz essa distribuição da sua renda mensal, você está fazendo um ato político. Toda vez que você faz essa matemática entre o que você gastou, o que você precisa, sobre o custo de vida, toda vez que você reflete sobre a conta da luz, a conta da água, sobre as compras do mês, sobre a escola das crianças, você está fazendo um pensamento, está desenvolvendo um pensamento político. Sabia? Pois é. Vamos continuar entendendo. Olha lá. Para existir democracia, é preciso que o povo tenha expressão e participação. A gente conversou na aula do 2, do módulo 2, todinha sobre democracia, tá? Dá uma passadinha lá. Pois é, para falar de política, falar de democracia, falar de cidadania, a gente tem que passar por aí. O povo tem expressão e participação. É por isso que desde o comecinho eu estou dizendo que você tem poder. Bota essa cabeça para funcionar, Eja. Presta atenção. Você que está aí na sala, vê. Aprendemos que a principal forma de participação numa sociedade democrática é o voto. O voto expressa a escolha cidadã. Ah, tá. O voto expressa a escolha cidadã. É ou não é? Você vai lá escolher uma pessoa, não é? Você vai escolher uma representação de você mesmo. Gente, isso é muito importante. Isso é muito sério. Você está escolhendo uma pessoa que vai te representar
nessas decisões. Pensa e analisa bem tudo que essa pessoa está dizendo, tá bom? No voto, você exerce o poder de escolha do representante. Então, lembra dessa frase que eu trouxe agora há pouco para vocês, da frase, Janaína, eu não gosto de política. Tá, mas é impossível a gente viver, a gente faz política diariamente. Por quê? Porque a gente está aprendendo, a gente viu, a gente entendeu ao longo dessas 3 aulas, e eu espero que você tenha seguido esse pensamento, essa linha de raciocínio. A gente viu que votar é uma expressão e uma importantíssima expressão de poder. Você tem poder, tá? É por isso que você o tempo todo tenta entender e viver nessa sociedade, e o tempo todo você está sendo conquistado, né? Essas pessoas que estão querendo ser os representantes, elas tentam conquistar você, desenvolvendo pensamento, e aí você vai se agrupar, né? Eu penso assim também, tá, eu concordando assim. Tá, mas eu estou fazendo aqui minhas contas, estou refletindo aqui sobre o posto, não é assim? Então, você analisa a sua vida dentro da cidade, cidadão, cidadã, a gente viu isso, e ao fazer isso, você tem condições de olhar e analisar esse panorama que a gente está vivendo. Ao fazer isso, você vai escolher o que melhor lhe representa. Atenção, gente, o que melhor lhe representa. Muita atenção. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, toda vez que a gente vota, a gente está dando para o representante o poder. Está passando, é como se a gente estivesse dando para ele esse poder que é meu, o poder que é seu. Tá? É seu. É por isso que você está sendo conquistado o tempo todo. Estão tentando conquistar você, porque o poder é seu, o poder é meu. Eu preciso pensar bem, porque lá nesse representante vai ser uma pessoa só, não é assim? Né? Claro, tem um grupo lá e tal, mas aparece como uma pessoa só. E eu preciso analisar bem, porque eu estou dando para essa pessoa um passe para falar em meu nome, para agir em meu nome, para atuar no meu bairro, para atuar na minha cidade, para atuar no meu estado, para atuar no meu país. Entenderam? É muito importante. Quando você faz isso, você está fazendo exercício cidadão, você está fazendo reflexão, você está compreendendo que o povo tem poder, por isso que o povo precisa ser consciente. É por isso que o povo precisa parar para pensar no quanto poder ele tem. A gente é que escolhe, pessoal. Você que escolhe. Analisa bem, olha direitinho, analise a sua vida, analise a sua cidade, analise seu estado, analise seu país. Analise aí a turma. Não tem a eleição do representante de turma? Não aparece sempre uma ou outra pessoa, um candidato, uma candidata, para ser representante da turma? E você não vai votar de acordo com aquilo que a pessoa está apresentando, comportamento na sala dela, na sala de aula dessa pessoa, desse representante. Então, é assim que a gente aprende a votar, analisando atitude, palavra, situação social, analisando como é que você volta quando vai fazer a feira, analisando como é que você está lá na fila do posto, e outros tantos exemplos que a gente já vem dando desde o módulo 1. Bora para a atividade EJA. O que é que eu quero de vocês? Reflitam sobre o tema numa roda de conversa. Junta todo mundo e vamos conversar. Acaba com essa história de dizer que não gosta de política. Sabe por quê? Porque você faz política. Você é poderoso. E por ser poderoso, você é um político. Tá bom? Não estou falando dos partidos, não. Que é esse momento histórico e social que estamos vivendo do período eleitoral. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de um ato cidadão. Da força cidadã, da força atitude, entendendo política como poder.
tá? Tem muito pano para manga aí. Eu estou trazendo esse bate-papo para aqui, para a turma da EJA, você, senhor, senhora, jovem. Você tirou seu título? Tirou? Você tem 17 anos? Tirou já? Você vai votar pela primeira vez? É. E aí, me conta, como é que você está se sentindo? Já pensou, já analisou, fez suas reflexões? Faz aí nessa roda de conversa. Viram como é importante? Viram como você, cada um de vocês, tem uma força gigantesca. Tá bom, gente? Vamos fazer isso. Bora parar, pensar, discutir. Um beijo e até a próxima aula.